cara hoje. Eu falei, deixa eu ficar ligado aqui no liga e desliga para não pagar esse mico, né? Amém, amém. Que privilégio podermos nos sentar nessa noite juntos para partilhar da palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 6. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 6. Assim diz o apóstolo Paulo: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vou ler novamente. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Te convido a orar mais uma vez nessa noite. Deus e Pai, estamos diante de Ti, diante da Tua palavra, na Tua presença. Nós queremos humildemente clamar para que Teu Espírito Santo nos ilumine para compreendermos as Escrituras. Teu Espírito Santo nos ilumine para que a gente tenha um coração disponível para aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Fala aos nossos corações, Deus. Nos transforma, nos toca com Teu Espírito. Que ninguém aqui saia desse lugar da mesma maneira, que ninguém aqui desligue essa transmissão da mesma maneira, mas que todos nós possamos sair daqui convencidos de que ouvimos a Tua voz, de que discernimos a Tua palavra, de que entendemos a sabedoria do Evangelho. É o que eu peço por mim, é o que eu peço por todos nós nessa noite, e nós o fazemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Quem aqui continua pecando? Quem aqui continua pecando, pode levantar a mão? Tem alguém que parou de pecar? Pois é. Eu tive um professor muito querido, o antigo diretor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, o professor Lourenço. E o professor Lourenço, toda vez que encontrava com a gente assim nos corredores, né? A gente seminarista, estudando ali na faculdade, ele cumprimentava a gente: e aí, continua pecando? Falava assim pra gente. E essa pergunta é uma pergunta muito importante, porque quando a gente pensa a respeito do assunto da santificação, a gente tem maneiras de ler esse tema, de entender esse tema, que podem ser assim, catastróficas para o tipo de vida cristã que a gente vai seguir. E eu penso que essa mensagem é uma mensagem, talvez para alguns, já conhecida em algum sentido, mas eu penso que é uma mensagem urgente e necessária, especialmente quando a gente, como comunidade, se aproxima de um tempo em que a gente vai receber novos membros, em que a gente vai batizar pessoas, como vai acontecer no nosso mês de aniversário, agora em outubro. Porque a compreensão que nós temos a respeito de como funciona a santificação na nossa vida, pode nos levar para um caminho abençoador, ou para uma tortura completa. Eu diria até para um caminho de neurose, um caminho doentio, um caminho demoníaco, num certo sentido. E essa pergunta, portanto, é uma pergunta importante de ser respondida por nós, porque ela vai determinar a maneira pela qual nós entendemos esse processo de santificação. Porque eu acredito que, assim como eu, vocês que levantaram as mãos, tirando os que não levantaram as mãos, eu acredito que já estão em outro patamar, já estão praticamente sendo assim elevados para a transcendência, né? Elevados ali como talvez um Enoque, um Elias, talvez a carruagem de fogo, ela está ali, a gente não viu ainda.
Mas se você é assim como eu e você também continua pecando, você já se deu conta de que as nossas lutas são muitas na caminhada. Você se deu conta de quantos problemas nós temos vivido e experimentado dia após dia. Muitos de nós temos lutado contra a ansiedade. Nesse mundo corrido, nesse mundo maluco, nesse mundo da performance. Às vezes a gente não consegue dormir à noite, porque a gente fica pensando no trabalho sem parar. Às vezes a gente não consegue produzir, porque a gente está vendo o prazo chegar e a gente não consegue dar conta daquilo por conta de tanta ansiedade pelo prazo que está chegando. Ansiedade por conta de problemas, por dificuldades, mas ansiedade, a gente tem que lidar com isso. A gente tem que lidar com vícios, compulsões, tentações. Existem pessoas que lutam diariamente, são crentes em Cristo Jesus, frequentam a igreja, caminham com Cristo, entregaram a sua vida ao Senhor, depositam fé no nosso Senhor e ainda permanecem lutando contra as drogas, lutando contra a pornografia, lutando contra a compulsão sexual, são tentados diariamente. Gente que vive angustiada e luta contra a angústia da alma, luta contra o medo, que luta para conseguir sair de um quarto escuro. Gente que é traumatizada com a perda de um ente querido, de um filho pequeno, traumatizada pela dor de um casamento que não deu certo, traumatizada por conta de dores que a vida vão colocando nos nossos caminhos. E a gente tem que lidar com esses traumas difíceis. A gente tem que lidar com feridas emocionais, das mais diversas. Quantos aqui não tiveram uma infância complicada, com um pai, com uma mãe complicado, um contexto complicado, com amigos complicados? Quem sabe quantos não sofreram vários tipos de abusos durante a infância, sejam eles psicológicos, físicos, é um trauma, isso mexe com a gente, e nós temos que lutar contra uma série de coisas que nos assolam mesmo depois de nós estarmos caminhando com Cristo. Quem aqui não tem que lutar contra a impaciência? Quem aqui não tem que lutar contra o nervosismo, na hora que aquele camarada te fecha no trânsito? Hein, Edson? Aquele upzinho lá, turbo, aí o cara fecha a gente assim, dá uma raiva. Você tem que se controlar, tem que ter autocontrole, e às vezes a gente não consegue, às vezes escapa um palavrão, escapa uma atitude, escapa um sentimento odioso por aquele que está do outro lado, que você nem conhece. A gente tem que lidar com o nervosismo. Quem aqui não precisa lidar com religiosidade? Religiosidade, gente que é viciada em igreja, esquece da família, esquece dos filhos, esquece do cônjuge, esquece de todo mundo, esquece de trabalhar, por conta da religiosidade, porque tem necessidade de vir para culto, e a família vai sendo destruída porque só está no culto, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, sem parar. E esse aprisionamento da religiosidade vai corroendo também a gente em tantas esferas. A gente tem pessoas que têm que lidar com a ira, gente que tem que lidar com procrastinação. Sabe o que é procrastinação? Empurrar com a barriga. Você vai empurrando com a barriga. Você tem que ter aquela conversa, você não tem. Ah, depois eu vejo. Você tem que fazer aquele trabalho e você não faz. Não, depois eu faço. Você tem que preparar aquilo lá e você não prepara. Você tem que cumprir aquele prazo e não cumpre. Você deixa tudo para a última hora e vai empurrando com a barriga. E às vezes, não dá para você se salvar. E às vezes tudo dá errado.
e você tem que lidar com aquele sentimento de derrota completa. Tudo isso aqui, em algum sentido, a gente pode categorizar como problemas que nós enfrentamos, pecados que nós temos que lidar, hoje e sempre. Aí a pergunta, mas pastor, a gente já é crente, a gente tem Jesus, a gente tem Deus, a gente tem a palavra, a gente tem oração, a gente tem culto, a gente se consagra, por que que isso ainda continua acontecendo? Por que que a gente ainda continua enfrentando tudo isso? Pois é, tudo depende da maneira como a gente entende santificação. Um extremo vai dizer o seguinte, que a santificação significa você atingir um estado de impecabilidade. É a ideia de que você vai se santificando e chega um dado momento em que você vence tudo. É aquele tipo de pessoa que fala assim, eu não vou me batizar ainda. Aí você pergunta, por quê? Ah, porque tem coisa ainda para melhorar. Ah, é? Você tem coisa para melhorar? Eu sou pastor de igreja, também tenho. Mas a pessoa, ela entende que quando ela se batizar, quando ela se decidir a estar numa comunidade, vai virar uma chave de um jeito na vida dela em que acabou a ansiedade, acabou a ira, acabou os problemas, ela nunca mais vai perder a paciência com ninguém, ela nunca mais vai lidar com uma depressão, ela nunca mais vai lidar com a ansiedade, ela nunca mais vai lidar com a ira, ela nunca mais vai lidar com o ego, porque se entende aqui que santificação é um estado que a gente busca alcançar e que é possível de alcançar em que a gente para de pecar. Isso aqui é uma coisa doentia, gente. É doentio pensar a santificação dessa maneira. É doentio achar que nós vamos conseguir aqui nessa caminhada vencer todos os nossos problemas, todas as nossas limitações, todos os nossos pecados. É doentio achar que existe algo que vira assim uma chave na gente de tal maneira que a gente não tem mais ansiedade, que a gente não tem mais problema, que a gente não tem mais dificuldade. Então esse é um extremo muitíssimo complicado. Mas existe outro também muitíssimo complicado, que é o da libertinagem. Que é a pessoa que entende o seguinte, que eu estou na graça, eu estou em Cristo Jesus, então eu vou tacar o terror. Vou tacar o terror. Não vou me preocupar mais com a minha moral, não vou me preocupar mais com a minha ética, não vou me preocupar mais com a maneira como eu vivo, como eu me porto no mundo, como eu vivo e encaro a vida. Se é pela graça, então eu vou continuar traindo minha mulher até não querer mais, e é pela graça, não vou nem pedir perdão para Deus mais, não vou nem procurar ajuda mais. Se é pela graça, então eu vou continuar usando droga até não querer mais, e Deus me leve e está tudo jóia, porque é pela graça. Se é pela graça, então eu vou continuar fechando os outros no trânsito, vou continuar dirigindo que nem um maluco, e não vou deixar barato nada que aconteça comigo, é pela graça. Esse outro extremo é um extremo assim que eu diria para vocês com toda sinceridade, chega a ser ridículo, porque quem entende a graça dessa maneira assim, não entendeu a graça, não entendeu o amor de Deus, acho que não entendeu nada ainda. Então a gente tem esses dois exemplos complicados, mas a gente tem o apóstolo Paulo que nos diz o seguinte, que estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E isso significa o seguinte, que santificação é um processo. Santificação é um processo. Santificação não acontece num passe de mágica. Santificação não acontece quando você ora pelo irmão e você acha ali que você vai expulsar todos os demônios dele e do dia para a noite ele vai resolver todas as questões emocionais, todos os traumas, tudo que ele tem. Deus pode fazer isso até, e eu já vi Deus fazer coisas em pessoas assim, do dia para a noite. Agora, eu não vi isso em muitos números não, em muitos casos não. Isso me pareceu exceção. Me parece que Deus, Ele age em um processo, no dia a dia, na caminhada, durante a nossa vida.
Então, entender que não se trata de um passe de mágica, meu irmão e minha irmã, é fundamental. Você não vai se tornar santo do dia para a noite. Você não vai parar de pecar do dia para a noite. Você não vai vencer as suas dificuldades do dia para a noite. Digo até mais, algumas vão perdurar a vida inteira. Desculpa, não estou querendo ser profeta do mal não, mas é a verdade, é a realidade. Deus vai completando a obra, e dependendo da situação, dependendo de qual é a questão, demora a vida inteira, lutando em determinada área, lutando em determinada questão, lutando contra determinado pecado, a vida inteira. Brennan Manning, muitos aqui conhecem os livros dele, Evangelho Maltrapilho, talvez o mais conhecido, um irmão em Cristo, uma pessoa que escreveu coisas assim que a gente, o grupo aqui do presbitério que está aqui, sabe que a gente tem estudado mensalmente esse texto. A gente, através das palavras do Brennan Manning, a maneira como ele elucida a graça de Deus, como aquilo edifica a nossa alma, como a gente cresce com aquele conteúdo de espiritualidade. O Brennan Manning lutou contra o alcoolismo até o último dia de sua vida. Até o último dia de sua vida. Dando testemunho de dias em que ele subiu num púlpito para pregar e não resistiu à tentação e saiu do púlpito e foi se embriagar em um bar. Angustiado, lutando contra aquilo, lidando com aquela questão, sentindo dor. A vida inteira ele lutou contra isso. Não teve um dia que alguém fez uma oração que acabou a tentação, acabou a dificuldade, acabou o problema. Não, todo dia mais um dia, cada dia um dia. Santificação é processo. Tem outra coisa, todos estamos sendo santificados. Todos estamos sendo santificados. Não tem um aqui que escape. Não tem um aqui nessa região de Osasco que escape. Não tem um em São Paulo que escape. Não tem um no Brasil que escape. Todos nós estamos necessariamente envolvidos nesse processo de santificação. Porque todos nós somos pecadores, porque todos nós temos questões, porque todos nós estamos lutando contra alguma coisa. E tem um ditado, que eu acho que elucida bem o porquê de alguns cristãos que convivem dentro de comunidades religiosas terem tanta dificuldade para admitirem o quão pecador são, e se tornam aqueles santarrões, aqueles religiosos que ficam apontando o dedo, é aquela coisa maluca. E é um ditado que eu confesso para os irmãos que não é um ditado assim muito evangélico, é um negócio meio, mas é lá do pessoal que eu ouvi meu pai sempre disse isso para mim, eu acho que tem muita verdade aqui, eu vou me arriscar a compartilhar esse ditado com vocês. Lá o pessoal do sítio, dos parentes do meu pai diziam assim: todo mundo conta as pingas que toma, mas não conta os tombos que leva. É isso. Tem muita verdade nisso aqui. Todo mundo tenta vender a imagem de que está tudo bem, de que está forte, de que não tem problema, de que não está lutando contra nada, de que está vivendo assim praticamente, como eu disse, esperando a carruagem do Elias chegar. Mas a verdade é que é isso, a gente vive num tempo, e eu acho que a igreja está nesse tempo já há muito tempo, em que a hipocrisia, as máscaras, são muitas, e a gente não tem coragem, eu não tenho coragem de chegar para Tânia, deixa eu te contar contra o que eu estou lutando. Tânia, deixa eu te contar a tentação que eu estou enfrentando. Edson, deixa eu compartilhar com você o que está acontecendo. Fulano, deixa eu... Não, a igreja, acho que eu vou abrir isso para quem? Não tem espaço, não tem ambiente, porque a gente entende que santificação não é processo. A gente acha que a gente se converteu, aceitou a Jesus, fez a profissão de fé, se batizou e pronto,
está tudo lindo e maravilhoso, mas na verdade a gente não está se abrindo, e a gente não está às vezes se percebendo, e olhando para dentro do nosso coração, de uma maneira assim séria, verdadeira e honesta, para a gente identificar contra o que nós estamos tendo que lidar. Então, tome cuidado com quem diz assim, não, porque eu já atingi, porque eu sou, porque aquele lá, não, aquele, sabe? Tome cuidado, não acredite nisso. Todos nós estamos enfrentando uma luta, todos nós estamos tomando uns tombos aí, mas alguns vão fingir que não vão contar, não vão aparentar, mas todos nós estamos envolvidos nesse processo, e esse processo, só que é importante, não existe fim desse processo nessa vida, não tem um momento que acaba, não tem um momento que termina a santificação, não tem um momento em que a gente alcança determinado nível, não tem um momento que a gente chega na última fase, sempre tem o que melhorar, sempre nós temos algo para lidar, sempre a gente precisa perceber que nós ainda não atingimos a medida plena da aparência do Cristo. Sempre há uma área, sempre há uma questão, sempre há algo no nosso coração, e quando a gente vence uma coisa, talvez vencer aquela coisa, vencer aquele momento, vencer aquela dificuldade, pode ser a oportunidade para a gente começar a focar e perceber outras dificuldades. Então entender isso, que não existe fim, é libertador. É libertador, porque quando você acha que existem fases, e que em um determinado momento você vai alcançar a última, a pressão que é gerada em nós é gigantesca. Mas não se iludam, quem está te pressionando, pode não estar te falando, mas está enfrentando muitas coisas, muitas questões. Então aceitem, vamos aceitar, vamos assimilar como igreja de Cristo Jesus na terra, que todos nós estamos numa caminhada que dura a vida inteira. A vida inteira. Esse negócio de eu nascer assim, vou morrer assim, gente, não é assim que funciona. Esse negócio de agora eu sou santo, não é assim que funciona, porque aquele que diz que não tem pecado, é mentiroso, segundo o apóstolo João. É a vida inteira, sempre nós temos o que melhorar. Mas aí, existem dois tipos de situação importantes para a gente entender. Que embora dure a vida inteira e nós sempre temos o que melhorar, nós sempre temos o que aprender, e o Espírito Santo sempre tem o que trabalhar na nossa vida, existem coisas que não são possíveis de serem mudadas. Existem coisas que não são possíveis de serem mudadas. E essas coisas nós precisamos aprender a aceitar. Não é possível mudar o passado. Não é possível mudar os seus fracassos. Não é possível apagar os dias em que você ficou na sarjeta. Não é possível apagar a dor de um ente querido que foi embora e não está mais entre nós. Esse ente querido não vai voltar, isso já aconteceu. Não é possível apagar os traumas que nos constituíram como seres humanos. Não é possível, às vezes, restituir um casamento, às vezes não é possível. Existem coisas que não são possíveis. Existem coisas que a gente não consegue alterar, que a gente não consegue mudar, que a gente não consegue gerenciar. Se você enfrenta dificuldades hoje, por questões do passado, saiba, não dá para mudar o passado. Se você chegou aqui nessa noite, está nos assistindo e você acabou de cair de novo naquele vício,
Você já caiu, não dá para mudar. Você está se sentindo culpado, você está se sentindo culpada, você está com mais peso sobre as suas costas, mas não dá para alterar a dor de que o fato aconteceu. E assimilar e aceitar isso é parte da cura. Entender que a gente não consegue alterar as coisas que já foram, que já aconteceram, é parte dessa terapia do Evangelho na nossa vida. A gente precisa aceitar. E por outro lado, nós precisamos também entender que existem outras coisas que dá para mudar. E a gente precisa aqui ter coragem para encarar o fato de que existem questões na nossa vida que sim, são possíveis de serem tratadas, são possíveis de serem colocadas sob controle, se não gerenciadas do tipo de passe de mágica, pelo menos lidar com isso, aprender a lidar com essa dificuldade, a lidar com aquela tentação, a lidar com aquela questão. Mesmo que isso dure a vida inteira, a gente aprende a lidar, a controlar, a gerenciar isso. Isso é possível, mas é preciso coragem. Coragem para a gente entender que é um dia por vez. Coragem para a gente entender que a santificação é um passo por vez. E que nós estamos nesse processo. E o último ponto que eu gostaria de destacar sobre santificação, para a gente assimilar isso que o Espírito quer fazer na nossa vida, nós todos precisamos entender que é Ele quem faz, que é Ele quem está comprometido com essa obra, que é Ele quem está interessado em nos transformar à imagem do Filho dEle. Então você precisa entender que Deus não faz lixo, que nós não somos lixo, que nós somos alvo do amor, da misericórdia e do total interesse de Deus nos transformar, para que a gente se torne cada dia mais parecido com Ele. Tem jeito, talvez o seu ente querido não vai ressuscitar, mas a tua ira tem jeito. A tua vaidade tem jeito, o teu ego tem jeito, a tua religiosidade tem jeito, os teus vícios têm jeito, a tua compulsão tem jeito, a tua depressão tem jeito, a escuridão da tua alma tem jeito, porque quem está fazendo a boa obra, está interessado em continuar até o dia do Senhor, é o nosso Senhor Jesus, é o Espírito Santo do Deus que aqui é professado. É Ele quem é o patrocinador dessa obra, não são os outros, que te criticam talvez na hora da recaída, não são os outros que ficam colocando mais peso sobre as suas costas, quando eles mesmos não conseguem carregar, não são os outros, quem está interessado nessa obra é o Senhor, uma obra que o Senhor realiza em você. Filipenses 2, de 12 a 13, nessa mesma epístola, o apóstolo Paulo diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Ah, pastor, mas é a gente que contribui com Deus na santificação ou é Deus que faz tudo? O texto aqui é um mistério, gente. Aqui é teologia dialética pura, né? Essa tensão. Esse é o texto bíblico, são os dois. Quem começa o quê? São os dois, é tudo junto. A gente precisa colocar em ação a nossa salvação. E talvez nessa ação, para colocar em ação a nossa salvação, você tem que cortar o cabo da internet de madrugada. Talvez você tenha que confessar o teu pecado para alguém muito íntimo seu e prestar contas para aquela pessoa, que é sua amiga de verdade. Não façam isso com qualquer um, mas talvez seja necessário você prestar contas com alguém.
alguém para você ligar na hora do aperto, alguém para você ligar na hora chave ali do momento. Talvez você tenha que colocar em ação a sua salvação, vindo conversar comigo, quem sabe para a gente orar junto, para a gente clamar a Deus junto, para a gente chorar junto. Alguma coisa a gente precisa fazer. Agora, quem efetua na gente o querer e o realizar? É Deus, porque é Ele quem é o patrocinador disso tudo. Então é uma combinação aqui misteriosa de como as coisas acontecem. O fato é, tem responsabilidade tua, e Deus está completamente interessado em que esse processo aconteça na sua vida. A pergunta que eu faço para vocês, para mim nessa noite, todos nós, contra o que você está lutando? Quais têm sido as tuas dificuldades? Como diz aquela canção, o que você faz quando ninguém te vê? Quais são os teus pontos fracos? Quais são os seus calcanhares de Aquiles? Quais são as suas questões? Eu queria, em primeiro lugar, dizer para você, está tudo bem. Está tudo bem se você está na luta. Está tudo bem se você está lutando, se você está com dificuldade. Está tudo bem se você está tentando. Está tudo bem se está difícil, não é o fim do mundo. Igual a você, está todo mundo lutando também. Tenha certeza de que mais importante do que vencer todas as batalhas é estar no processo, é estar na caminhada, é estar buscando o Senhor, buscando ajuda no Senhor, dependendo dessa graça, dessa misericórdia, desse amor diário. Está tudo bem, você não é um extraterrestre, você não é o único crente da igreja lutando contra alguma coisa, você não é a única pessoa da comunidade que faz o que você faz. Tem muita gente aqui e lá fora, em outras igrejas e no mundo, lutando também contra todas essas questões que nos atingem. Está tudo bem, nós estamos juntos na luta. Está tudo bem, meu irmão, minha irmã. Ninguém é perfeito. E não é sobre ser perfeito. Não é sobre imperfectibilidade. Não é sobre isso. Não é sobre impecabilidade. É sobre um projeto de Deus que Ele deseja fazer na minha e na sua vida. É sobre a cada dia nos tornarmos mais parecidos com Ele, com o humano que Jesus de Nazaré é. É sobre isso. E a vida, na caminhada, ela é dura, ela é difícil, há dificuldade, mas é nessa mesma caminhada que o bom pastor nos conduz. Mesmo quando a gente vai para uns vales de sombra da morte, mesmo quando a gente sai da rota, o bom pastor, ele está comprometido, interessado em terminar a boa obra que ele começou em você. Então esse negócio de eu tenho que ser agora para me batizar, você tem que ter fé, você tem que falar, Senhor, me salva, tá bom demais, é só isso que você precisa. O resto vai durar a vida inteira. Especialmente para nós que somos da comunidade de fé, nós precisamos entender de uma maneira definitiva algo na nossa vida. Você precisa olhar para você como Deus olha para você. Independente do que você está passando, independente do tamanho das suas lutas, você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. E nada vai mudar esse fato. Eu quero terminar essa mensagem lendo para vocês a oração da serenidade. É uma oração que tem sido lida nos Alcoólatras Anônimos, em muitos programas de recuperação, inclusive evangélicos que estão espalhados pelo mundo. E essa oração diz o seguinte, eu queria convidar você, quem sabe, até a fechar os teus olhos, para você
escutar com teu coração essa oração. E quem sabe orar no momento em que você a escuta. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível e a sabedoria para saber discernir entre as duas, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando este mundo cheio de pecados como ele é, assim como fez Jesus, e não como gostaria que ele fosse, confiando que o Senhor fará tudo dar certo, se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nessa vida, e supremamente feliz ao seu lado na outra. Amém. Amém. A partir de 2 de outubro, nós daremos início aqui nessa igreja a um projeto piloto do Celebrando a Recuperação. Um programa que visa cuidar de gente, de pessoas convictas de que elas estão em recuperação. Seja droga, seja sexo, seja ira, sejam traumas, feridas, seja lá o que for. Se você se entende como alguém em recuperação, a partir do dia 2/10, essa comunidade dará início a uma série de questões, de atividades que vão nos levar à implementação do Celebrando a Recuperação aqui. Gente, eu oro a Deus para que esse programa, para que o Celebrando a Recuperação possa ser uma bênção na sua vida, uma bênção na vida de todo mundo que está ao nosso redor. E se você tem interesse em participar em um programa como esse, e se aprofundar sobre o que significa trabalhar a partir disso tudo que nós conversamos aqui nessa noite, eu quero te convidar para o dia 2/10, às 14 horas, nós teremos uma reunião aqui, para apresentar para a igreja, apresentar para todos os interessados o Celebrando a Recuperação. Se você entende que você precisa ser recuperado, se você entende ou tem curiosidade de conhecer este programa, dia 2/10, às 14 horas, quero convidar você para estar aqui conosco. Ah, pastor, mas vai ter o espaço cultural começando. Vai começar tudo junto e misturado, vai ser uma bênção. E a gente vai iniciar esse projeto que eu creio, eu tenho convicção de que ele nasce no coração do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.